Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Eu já falei para vocês em lives aqui no Dois Toques, na última live de terça-feira, eu falei isso abertamente. Gente, a Conmebol, ela tem um plano. A Conmebol tem um plano desde o ano passado. Só quem não consegue enxergar é quem não quer ver. A Conmebol tem um plano e o plano é: nenhum brasileiro vai ganhar essa Copa Libertadores da América. Isso está muito claro. Os sinais vêm desde o ano passado. Começa pela escalação dos árbitros. Vamos pegar as duas semifinais do ano passado: River Plate e Atlético Mineiro, Peñarol e Botafogo. Quando eu falo um argentino, a Conmebol quer um argentino ganhando a Libertadores da América, porque esse ano é muito mais plausível um argentino vencer. Tem 3 argentinos do lado da chave do Flamengo e tem um argentino do lado da chave do Palmeiras e do São Paulo. Mas o plano da Conmebol, e isso é sutil em alguns casos e escrachado em outros, é que esse ano um time brasileiro não leve o torneio mais importante da América. Existe uma revolta muito grande nos bastidores das outras federações com, segundo eles, um certo privilégio que a Conmebol dá aos times brasileiros. Isso nunca existiu, não existe privilégio. Os times brasileiros vencem porque os times brasileiros têm mais dinheiro para investir, porque os times brasileiros têm mais futebol. A Liga do Brasil, mesmo comandada pela CBF, ainda assim é uma liga muito mais atraente, que atrai grandes jogadores. O Brasil é um país continental, cuja base consegue ainda trazer jogadores interessantes. Então, tem vários fatores, não precisa eu explicar para vocês aqui, mas são vários fatores que fazem com que os times brasileiros tenham um desempenho muito melhor do que os times argentinos, uruguaios, colombianos, etc. e tal. E pela força que o futebol brasileiro ainda tem de trazer alguns bons jogadores que jogam no exterior, jogadores brasileiros, né? E são muitos. Agora, no último ano, a Confederação Uruguaia reclamou muito. Eles pegam qualquer detalhe, né? Reclamam muito do tratamento que a polícia, que a torcida brasileira dá aos uruguaios, aos argentinos. O caso Peñarol e Botafogo foi uma tentativa de virada de mesa nos bastidores que não aconteceu. Tanto que os uruguaios do Peñarol estão presos até hoje. Não foi uma coisa de retaliação, foi crime. O que eles fizeram foi cometimento de crime. E agora, Estudiantes e Flamengo, o torcedor do Flamengo pôde ver como é ter uma arbitragem que tem um objetivo. O Campeonato Brasileiro também existe. A CBF também tem os seus escolhidos. A comissão de arbitragem também tem os seus escolhidos. Mas talvez para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Corinthians, que são clubes de massa, e de certa feita acabam acusados de favorecimento, fica mais difícil perceber, porque o Flamengo, por exemplo, ele é muito melhor do que 80%, 90% dos times brasileiros há muitos anos. Mas no âmbito da Conmebol, existe um planejamento muito claro. E esse ano está escrachado. Está escrachado. O que aconteceu ontem entre Flamengo e Estudiantes no Maracanã, o Flamengo poderia ter assumido para si o efeito Atlético Mineiro do ano passado. Porque o Atlético Mineiro ele acabou com qualquer possibilidade que houvesse de a Conmebol ajudar o River Plate a mandar uma final no seu estádio. Todo o medo que havia de não lotar, de ser um fracasso, se não tivesse o River Plate, porque a final foi definida em Buenos Aires no Mas Monumental. Será que ou Peñarol, ou Botafogo, ou Atlético Mineiro vão fazer com que a final da Libertadores bombe? Vai ser uma final vazia? Então havia uma série de fatores, além do que a sequência de brasileiros vencendo incomoda todo mundo. Mas o Atlético Mineiro no ano passado, no primeiro jogo, ele fez o quê? Ele matou o jogo. Ele pisou na cabeça da serpente. Acabou, 3-0. Não havia o que fazer.
O Flamengo, com 15 minutos, estava ganhando de 2-0. Ele estava assumindo para si o efeito Atlético Mineiro. Não há o que a Conmebol fazer. Como o Flamengo não matou o jogo, o Estudiantes entrou no jogo ali aos 30 do primeiro tempo. O Estudiantes estava parecendo aquele cara que no boxe leva um monte de pancada, tá nas cordas. O Flamengo parou de bater, começou a bater mais leve, o Estudiantes voltou. Né? E aí foi sobrevivendo, e aí vem o lance capital, que é a expulsão do Gonzalo Plata. Para quem acompanha futebol, gente, não foi lance para falta, não foi lance para amarelo do Plata, e a possibilidade, para mim eu não daria nem pênalti nem falta, jogada é de jogo, o contato ali é de jogo, mas se houvesse que escolher um lado, eu acho que foi falta do defensor do Estudiante. O que a arbitragem faz? Dá o segundo cartão amarelo para o Plata, ocasionando a expulsão do jogador do Flamengo. O VAR não pode se intrometer nisso, porque é uma questão interpretativa de campo, o árbitro viu falta, houve o contato, o Plata já tinha amarelo, segundo amarelo, vermelho, não tem como revisionar segundo cartão amarelo. O VAR não pode se intrometer em interpretação de árbitro para cartão amarelo. Com um jogador a menos e alguns pênaltis não marcados, como em cima do Samuel Lino, aliás, vale dizer, o Flamengo perdeu uma Sul-Americana no Maracanã para o Independiente 2017 e houve um lance muito parecido com esse, muito parecido com 2017 ou 2018, me fugiu agora, em que o Independiente chega na área, há um contato e há a marcação do pênalti. Muito semelhante ao que aconteceu ontem com o Samuel Lino. O VAR não chamou, o árbitro não marcou, beleza, tá 2-0 Flamengo. Mas a partir da expulsão o jogo se transforma em outro. O Estudiante pressiona, busca empatar, e aí vem busca fazer o primeiro gol, né? Busca diminuir, perdão, e aí vem o gol do Carrijo. No lance do gol do Carrijo, aparentemente, legal, tudo certo. Mas a assistência para o gol do Carrijo vem de uma bola que toca na mão do jogador do Estudiante. O VAR está ali para isso. O VAR está ali para isso. O gol foi validado. Em qualquer lugar do mundo, esse gol tem que ser anulado porque uma jogada de gol com toque na mão, preparando, colocando a bola para dentro, a bola toca na mão, o gol tem que ser invalidado. Palmeiras e Botafogo, oitavas de final de Libertadores do ano passado. A bola toca na mão do Gustavo Gomes. É sem querer, é por querer, então não interessa. Se a jogada se conclui em gol, tem que parar, tem que anular. E ontem esse gol não foi anulado. E aí as pessoas estão revoltadas, a mídia no Brasil está revoltada porque o Flamengo foi operado, os jogadores ao final do jogo disseram que também a expulsão condicionou. Eu digo para vocês, a Conmebol tem um plano. E esse plano é ou Estudiantes, ou Racing, ou LDU, ou River Plate. Um desses times tem que ganhar a Libertadores esse ano. O plano da Conmebol desde o ano passado é acabar com a hegemonia dos clubes brasileiros. O Atlético Mineiro evitou isso, fazendo 3-0 em Minas Gerais para cima do River Plate. Não havia o que fazer. O Atlético pisou na cabeça da serpente. Botafogo e Peñarol. A escalação de um árbitro conivente com cera, com a violência dos uruguaios. O goleiro do Peñarol, àquela altura, ficou 3 minutos fazendo cera. Mais a cera dos outros jogadores, o cronômetro ficou parado em torno de 6 minutos e meio. 6 minutos e meio. O goleiro se chamava Aguerre, goleiro do Peñarol. O árbitro deu 2 minutos de acréscimo. Foram 2 minutos de acréscimo. Conivente com a cera do Peñarol. Amarelando os jogadores do Botafogo na primeira falta.
é que o Botafogo fez 5-0 no segundo tempo, não tinha o que fazer. Ninguém segurava o Botafogo naquela noite. Mas a Conmebol tem um plano, e tem um plano há muito tempo. E aí quando a final é Botafogo e Atlético Mineiro, aí não interessa, né? Quem ganhar, ganhou, não interessa, já perdemos a batalha. Agora a Conmebol não quer perder a batalha. A Conmebol não quer pagar para ver numa semifinal. A Conmebol vai fazer de tudo para o Estudiantes passar. A Conmebol vai fazer de tudo para o Flamengo não passar pelo Estudiantes. Eu já tenho um argentino na final, e na outra é Racing e Vélez. O Estudiantes precisa de uma vitória simples no seu estádio para levar para os pênaltis. Podem esperar uma arbitragem caseira. Se no Maracanã foi escrachado essa predileção pelo Estudiantes, lá em La Plata, vocês vão ver. O Palmeiras saiu em vantagem no Monumental. Pode esperar uma arbitragem semelhante a essa lá no Allianz Parque. Se o Palmeiras não for completamente letal, pode esperar uma arbitragem semelhante a essa, tá? Depois não digam que eu não avisei aqui no Dois Toques. E o São Paulo perdeu porque, realmente, na altitude de Quito, é difícil competir. São Paulo até teve oportunidade, fez um jogo bem melhor, por exemplo, do que o Botafogo nas oitavas de final, que também perdeu por 2-0 lá em Quito. Mas o São Paulo ameaçou, o São Paulo chegou, o Luciano perdeu gols, que não pode perder. Mas no final das contas o resultado é quase sempre o mesmo, né? Quase sempre o mesmo. Vitória da LDU, um gol em cada tempo, 2-0. São Paulo agora vai ter que fazer algo que não vem fazendo na Libertadores, né? Que é vencer bem dentro do Morumbi, vai ter que vencer por uma diferença maior que 2 gols para não levar a partida para os pênaltis. Difícil, mas não impossível. A gente pode ter uma LDU numa semifinal, condicionando sempre o jogo à altitude de Quito, né? Enfim, o que vocês acham do que eu estou falando aqui? Teoria da conspiração? Ou vocês acham que eu tenho razão? Principalmente você, torcedor do Flamengo, que está acompanhando esse vídeo e acompanhou o que aconteceu ontem no Maracanã, na partida contra o Estudiantes. Eu fico por aqui. Até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.